Você sabia que 90% dos currículos são descartados nos 10 primeiros segundos? Pois é, nós vamos falar só um pouco sobre isso hoje. Prazer, meu nome é Everton Luiz, sou recrutador há mais de 10 anos e aqui no canal eu troco um pouco com vocês sobre práticas que funcionam muito bem no processo de seleção e outras que acabam com o seu processo seletivo. Eu sempre gosto de pensar que existem dois modelos de currículo: o currículo que conta a sua história e o currículo que vende você. E esse talvez seja o grande ponto que separa quem avança num processo de seleção de quem cai nos 10 primeiros segundos. Deixa eu explicar um pouco mais sobre essa regra dos 10 primeiros segundos. O recrutador, quando muito, ele vai gastar 16 segundos no processo de avaliação e ele vai buscar palavras-chave. Fiz, entreguei, conheço, tudo isso indo ao encontro do descritivo da vaga. Aqueles currículos de 8, 12, 14 páginas, com texto corrido, cheio de informações confusas, são os primeiros a cair. Os currículos mal formatados, cheios de imagem, colorido, são os primeiros a cair. Eu gosto de pensar que o currículo ele não é panfleto. O currículo ele é direto. Ele está ali para vender a sua experiência, não para contar a sua história. E essa é a linha que separa esses dois modelos que eu comentei com vocês. Existe um mito no mercado que o currículo precisa contar a minha vida, que todas as minhas experiências precisam estar ali, e este é um problema. Porque se a gente pensar que hoje em dia a gente fala, por exemplo, que a gente tem lá os sistemas ATS, que no fim do dia é Greenhouse, Workday, Guppy, que são plataformas que têm uma inteligência artificial, que fazem essa avaliação em milésimos de segundos. Você concorda comigo que currículos imensos, cheios de muita informação, têm a mesma chance que um currículo mais enxuto, mais focado? Esse é o ponto. É mudar um pouco essa dinâmica de que eu tenho uma preocupação de um currículo que fala tudo sobre mim, para um currículo que fala e mostra aquilo que o recrutador precisa ler. Este é o ponto. Então, o currículo que conta a minha história é o currículo que eu preciso parar de usar. E o currículo que traz as minhas experiências, que vende a minha experiência, é aquele que eu preciso colocar como foco. Vamos falar um pouco mais sobre essas diferenças. A gente vem de uma formação profissional que se comprava o currículo pronto nas papelarias. Pasmem, isso existia. Eu vi, eu comprei para o meu pai. Você comprava o currículo e preenchia à mão, currículo vitae. E era uma ficha cadastral, não era um currículo. Você pegava a sua carteira de trabalho, que sim era uma carteira física, isso entrega muito a minha idade, e você preenchia à mão aquele currículo. E isso foi levado para o mundo digital, para um formato onde as pessoas, inclusive eu ainda recebo currículos assim, coloca foto, número do documento, quantidade de filhos, status, se é casado, solteiro, se fuma, se bebe, e isso não é mais necessário. A gente precisa entender que o currículo é um documento focado em ganhar o recrutador, o sistema ATS, a inteligência artificial que está avaliando ele, em poucos segundos. Para isso, ele tem que estar muito coerente e aderente com a vaga e ele tem que trazer as palavras-chave exatas. Pensa que ali no começo do currículo, resumo das suas experiências, sua formação e as duas ou três primeiras experiências são sua chance de ouro. Eu, enquanto recrutador, é ali que eu bato meu olho. Eu bati o olho no resumo das suas experiências. Vi que você fala muito sobre atividades que você fez, que tem total relação com o que eu estou procurando. Vi palavras-chave que são do meu interesse. Então, um sistema operacional, uma prática, uma metodologia, que já começou a me ganhar ali e a gente já passa a barreira dos 10 segundos. Uma outra coisa muito importante, e é um erro que a gente vê sendo cometido nos últimos anos, é focar em colocar tópicos de atividades e não colocar nenhum resultado. O que vem de você é resultado, não é atividade. Atividade até robô faz. Agora, e suas entregas? E o que você agregou? Eu lembro que eu falei num outro vídeo sobre pretensão salarial, que é posicionamento. Quais foram as entregas? Quais foram os resultados significativos que eu trouxe para o meu empregador atual ou para o meu empregador anterior? E vamos parar aqui um pouquinho para pensar o seguinte, que é uma outra confusão muito comum. Ah, mas falar sobre entregas é só para quem está num cargo corporativo. Errado. Todo mundo tem uma entrega significativa que fez, ou alguma redução de custo que propiciou, ou alguma melhoria operacional que ajudou a empresa a obter. É só parar para pensar um pouco mais. Eu gosto de pensar, inclusive, e eu falo muito sobre essa tecnologia que é papel e caneta, antes de criar um currículo, coloca no papel. O que eu fazia? Quais foram os resultados?
Eu recebi algum prêmio por alguma entrega? Eu fui elogiado por alguma entrega? E depois é pensar sobre como eu coloco isso no meu currículo. E tem um outro ponto: cada vaga é um currículo diferente. Gente, vamos lá. Procurar trabalho é um exercício que exige estratégia, não dá para ter preguiça. Por isso que até, se você voltar aqui nos nossos vídeos, você vai ver que tem um vídeo que eu falo que é "pare de desperdiçar o seu currículo". Você não precisa mandar para 200 vagas. Você vai mandar para um número muito limitado de vagas que você tenha muita aderência, e isso vai fazer com que você tenha tempo e condições de customizar um currículo para aquela candidatura em específico. Então foge daquela questão de tarefa, 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 tarefa. Você pode até colocar tarefa, mas coloca também resultados. 3 últimas empresas, um resumo de um parágrafo, mas que fale exatamente quem você é profissionalmente, tantos anos de experiência, resultados. 3 últimas empresas, resultados, 7 a 10 tópicos. Cursos, aqueles que fazem sentido com a vaga em questão. Eu ainda recebo muitos currículos que a pessoa está numa vaga de engenheiro de software, mas traz um curso de padaria, de marcenaria, que num outro contexto talvez até faça sentido, mas naquele contexto não faz. E você percebe que aqui a gente já dividiu o que é um currículo que conta a minha história para o currículo que me vende? O currículo que te vende, ele te leva para a entrevista. O que conta a sua história, ele te tira do processo seletivo. E aqui fica uma dica bônus, que eu já falei em outros vídeos, mas é importante reforçar porque eu vejo as pessoas continuamente repetindo sobre isso. Até se puder, vou pedir o meu editor colocar aqui um currículo bem formatado e um currículo mal formatado. Mas o ponto que fica é, não se preocupa com um currículo colorido, com um currículo com uma foto imensa, com um currículo que muda de cor. Se preocupe em comunicar muito bem a sua experiência. Eu ainda vejo muitas pessoas preocupadas com a estética. A pessoa entra no Canva e pega o currículo mais chamativo possível. E eu vou falar para vocês que não necessariamente é o que vai chamar minha atenção, pode ser inclusive aquele que queira me fazer eliminar você do processo. Pensa que num dia normal eu vou avaliar 37 a 50 currículos. E aí se coloca num lugar, 4 horas da tarde, numa sexta-feira, você vai passando pelos currículos, seja no computador ou até alguns que você imprime, e você vê um currículo lilás. Qual é a chance de você querer focar em olhar para aquele documento lilás? Ela é mínima. Então foco no conteúdo, formatação padrão, currículo branco, letras pretas. A gente não vai falar muito, eu vou deixar aqui embaixo também o link para um modelo de currículo que eu sempre indico, mas é importante que você foque em deixar muito claro a que você veio. Venda a sua experiência. Saia do currículo que conta a sua história, venha para o currículo que venda você. Esse é o ponto, um currículo enxuto, direto, mostrando entrega, mostrando resultado. Não existe currículo perfeito, porque para cada vaga vai demandar um tipo de currículo, como eu já falei. Mas eu gosto de pensar que existe um currículo que funciona muito bem. E esse currículo que vem de você é o que funciona. Eu sei que eu me comunico com um público que pode estar precisando fazer o primeiro currículo, ou pode estar mudando de carreira, ou pode estar mudando de área. As dicas são muito parecidas. A gente vai criar os conteúdos, eu vou indicar aqui embaixo no blog que eu tenho uma série de artigos que falam sobre currículo, mas é extremamente importante que essa regra esteja clara na sua cabeça. O currículo te vende, ele não conta a sua história. Combinado? Curte, compartilha, comenta aqui embaixo, interage comigo nas minhas redes sociais. Prazer falar com vocês mais uma vez. Até o próximo vídeo.